Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores e agora também a TV Legislativa em canal aberto para você. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade, falar do trabalho dos nossos parlamentares e hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Roberto Morauer, do PT. Roberto Morauer, que assumiu uma cadeira deixada aí pelo vereador Adriano Pereira, que assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa e é um orgulho para todos os vereadores aqui da Casa Legislativa, né? O vereador Adriano está como deputado estadual aqui por Santa Catarina e quem assumiu a cadeira dele aqui na Câmara de Vereadores foi o Roberto Morauer, que está com a gente. Prazer tê-lo conosco, vereador. Obrigado, Marcos. Saudação também a todos os telespectadores da TVL, né? É um prazer poder estar aqui, trocar algumas ideias e conversar sobre o que é o mandato coletivo. Exatamente, é justamente isso que a gente vai falar hoje, porque o Roberto Morauer, ele assumiu a Câmara de Vereadores, mas já na campanha ele trazia com ele mais pessoas fazendo campanha com ele e que vai participar desse mandato. Né? É uma nova filosofia, uma nova ideia, que é justamente o mandato coletivo. E o que é o mandato coletivo, Roberto Morauer? Vamos explicar, porque para nós aqui é uma novidade. Já existem em algumas cidades do Brasil alguma coisa semelhante, né? Mas o que é realmente o mandato coletivo? Ele já existem algumas experiências de mandato coletivo, né? E que estão com outros resultados políticos na sociedade. Mas eu acho interessante que tu lembrou de período de campanha. É legal lembrar uma coisa. Quando eu entrei para o coletivo não é meu, não foi ideia minha. Ele se compôs. Nós somos de um grupo dentro do Partido dos Trabalhadores e esse grupo tem afinidade de pensamento e de defesa de sociedade e do que quer. E esse grupo opta por lançar uma candidatura de um modo coletivo. Então, o mandato coletivo, ele surge de um grupo, de uma ideia discutida, debatida, a partir de outros modelos já no Brasil. E quando surge essa ideia, nós fomos sendo, vamos fazer, vamos. Quem vai participar? Quem vai estar nesse grupo? Serão 7 pessoas, 8, quantas? Enfim, fomos ajustando, não vão ser essas pessoas que estão aí. Tínhamos o coletivo, já estávamos trabalhando no planejamento do que seria a campanha, de como caminharíamos naquele período de mostrar para a população esse jeito de ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores. Em grupo. E aí depois, uma coisa importante, depois de ter o coletivo, depois de estarmos caminhando, a gente tem que decidir quem vai ser o registro. Então não existia uma candidatura de um nome. Certo. Então o processo ele é inverso. Aí opta-se por, vendo todos os nomes possíveis, não é por melhor qualificação, é por possibilidade, disponibilidade naquele momento. Foi esse o critério utilizado? Isso, disponibilidade mesmo. Eu, como autônomo, teria mais disponibilidade para ter o CPF como registro da candidatura. As outras colegas, a maioria educadoras, assistentes sociais, com trabalhos que no momento estavam de peso importante na sua vida, não queriam largar aquele momento o trabalho, mas que teriam como, dentro de um possível mandato, de uma possível eleição, estarem junto no mandato, né? Como a gente está fazendo agora nesses 2 meses. Não é? Estamos aqui dentro da possibilidade, somos 6 pessoas nesse coletivo,
E dentro dessa possibilidade de cada uma dessas pessoas, a gente está trabalhando conjuntamente aqui. Então, são 6 pessoas. A candidatura foi registrada no nome do Roberto Morauer. Isto. Porque Mas, legalmente só pode uma pessoa. Mas são 6 pessoas. E até as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento já estão vendo aí o seu primeiro pronunciamento. E vocês fizeram questão das 6 pessoas estar ali utilizando-se bem próximo à tribuna, onde foram apresentados até mesmo, para quem não conhecia, para os parlamentares, para a sociedade, através da TV Legislativa, né? E é nesse sentido, é nessa ideia que vocês se apresentam. Lógico, leva o nome do mandato de Roberto Morauer, mas as 6 pessoas, é um conjunto, é um coletivo mesmo. É um coletivo. Até porque tem uma questão, Marcos, que é assim, ó, a gente parte do que nós acreditamos enquanto política, né, para a sociedade. Então a gente não consegue mais conceber o personalismo na política. Ele desgasta a função. A gente vem de uma cultura de que se propaga que o nome de alguém, uma pessoa fará a salvação, uma pessoa será a que resolve o problema. Não são pessoas, são ideias. Exatamente. A gente não acredita mais no Salvador da Pátria. A gente acredita que coletivamente a gente pode pensar, refletir, né? E ampliar a atuação. Amadurecer, ampliar. Claro. Dentro desse coletivo nós temos nós somos da área da cultura, da área da assistência social, da economia solidária, do sindicalismo, comerciário, nós temos educação, cultura, sindicalismo, assistência social, comerciário, acho que são essas. E fora isso, essas pessoas também são engajadas em outros setores na sociedade. Então, quando a gente para discutir o que vamos discutir hoje na Câmara, nem sempre a pessoa que vai falar, que no caso eu, como tenho o registro da candidatura, sou o que ocupa a tribuna para falar, sou o que vai dar o voto, mas eu tenho que estar amparado pelo que a gente conversou. Não vai ser o que eu acho. É o que nós concluímos aí no nosso coletivo, a partir das nossas vivências, das nossas coerências com as coisas, né? E as divergências, como são ou serão tratadas? É interessante isso, porque em todo grupo tem divergência, em todo coletivo. Faz parte do amadurecimento, na verdade. A gente trata de um modo mais democrático possível, que esgota-se as discussões para vermos todos os aspectos de algum tema. É mais difícil trabalhar de modo coletivo? É. O mais fácil é você ir lá e dizer, eu acho que e eu voto de tal modo porque eu penso que. Isso é muito fácil para qualquer ser humano. Só que quando você tem compromisso com algo um pouco mais amplo, não é? Que é o fazer política, daí a gente acredita que tem que estar esgotadas todas as possibilidades de olhar sobre o assunto, sobre o projeto, sobre o tema a ser discutido. Então, desse modo, assim, a gente tenta resolver discordâncias do modo mais democrático possível. E é interessante que, como eu disse no início, a gente se juntou por afinidades também. Então, tem discordâncias em vários momentos, mas são tão poucas assim que a gente não consegue hoje pensar, olha, em que momento que a gente teve situação de questionar se deveríamos estar juntos ou não. Não passamos ainda por esse, né? Não tivemos isso. Por questões de afinidade de quereres mesmo, né? E de construção política de cada um, né? Sim. Cada um se constrói politicamente. Né? E me diz uma coisa, aí estava o Roberto Morauer lá, que recebeu a possibilidade, recebeu a informação de que existiria a possibilidade de assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores. Como é que foi receber essa notícia? Como é que foi mexer com todo mundo, Então, né, trazer todo mundo? E assim, e ter essa oportunidade, que já é muito valiosa,
de mostrar uma outra possibilidade no aspecto democrático, no aspecto das ideias e no aspecto de ver a política. Exato. A gente ficou ansiosos, lógico, né? Não vamos dizer que no dia da posse a gente não estava nervoso, por mais que eu sou da área da cultura, eu sou da área teatral, então para mim estar em público ou falar em público nunca foi algum problema. Agora, quando você está trazendo esse momento, essa responsabilidade, não só sua, óbvio, mas nós 6 estávamos assim, nos olhávamos e dizíamos, estamos nervosas e nervosos, estamos. Porque a gente está dando um passo que é também um momento histórico. Nós nunca tivemos em Santa Catarina ainda, até por ser mandato coletivo ser algo recente, nós não tivemos a experiência no Estado ainda. Mas o mais interessante, Marcos, é que quando a gente começou os trâmites para fazer o processo ali da posse, de conseguir junto à casa que as 6 pessoas estivessem juntas na tribuna, né? Porque legalmente quem pode falar é a pessoa que está com o registro. Certo. A lei é assim, certo. Né? Quem pode estar na tribuna? A pessoa que é o registro, no caso eu. E aí a gente conseguiu de um modo com a sensibilização do presidente da mesa também, não é que a gente fez um requerimento na hora, não, é possível, vamos. Então, no momento da posse, da fala da posse, estávamos nós 6. Essa é uma imagem que a gente quer tentar trazer nesses 2 meses, sabe, Marcos? Porque uma das funções de ocupar e estarmos aqui nesse período agora é mostrar isso. Se a gente se junta para fazer, tem mais eficácia o resultado. Se a gente anda em grupo, a gente está melhor amparado, está melhor acolhido, né? Está melhor apropriado dos assuntos, a gente vai dominar melhor as coisas, os assuntos que a gente precisa trazer. Né? Vai estar mais amadurecido. Sem dúvida. Os temas estarão mais debatidos, já vem com uma prévia de debates, com uma prévia de ideias, um aculturamento também. Exatamente isso. E a coisa de andar junto, né? Você tem momentos de fragilidades, claro que tem, mas você tem outra pessoa que está do teu lado de repente que não está naquele momento de fragilidade. Ela te dá vem aqui, escolhe aqui que nós vamos caminhar junto. Entende? Essa é uma das coisas de a gente fazer as coisas em grupo. Que legal. E você acredita que a partir do momento, né, até com esse apelo midiático que se tem, né, é uma novidade, isso chama a atenção da própria mídia. Você acredita que mais pessoas, mais grupos poderão se levantar e começar a pensar a política de uma forma diferente? Sem dúvida. E fazer também mandatos coletivos? Sem dúvida. É uma qualidade de fazer política que ela não é inerente à esquerda ou à direita. Basta você pensar e raciocinar. Onde é que eu tenho mais ampliação de atuação? Se não é de modo democrático e coletivo. Agora, o que difere é assim. Se os elementos individuais vão ter a prática para isso, né? Exige uma habilidade e uma vivência de coletividade. Porque não tem como, de repente, eu ser um indivíduo que sempre fiz tudo sozinho, isoladamente, eu decido e eu mando, compartilhar algo. É um pouco mais difícil. Agora, as pessoas, independente de ideologia, se tem a prática da coletividade, é possível ter mandato coletivo. É um desafio, mas é possível. E a gente acredita que sim, que é um caminho que ele vai tomar mais corpo. Inclusive, existe uma lei tramitando no Congresso Nacional já há uns 4 anos, para tornar o mandato coletivo algo legalizado. A partir da lei eleitoral, aí... Regrado, legalizado. É possível registro de candidatura coletiva. E aí vou te dizer que seria muito interessante, porque o mandato coletivo ele não vem também para uma casa legislativa, é o que as pessoas às vezes perguntam imediatamente. Tá, mas daí vai ser mais caro para o município? Vai envolver mais dinheiro? Vão ser 6 salários? Não, é a mesma estrutura.
É a mesma estrutura. Continua tudo como está. Exatamente. O que acontece aqui se nós tivéssemos sido eleitos e eleitas aqui, iríamos assumir o gabinete com os cargos que o gabinete dispõe. Né? No caso de estar dentro da legislação, mandato coletivo, é possível ser registrado, todas as 6 pessoas são vereadores e vereadoras. Na prática, funcionaria na sessão da Câmara. Hoje, quem vai estar na tribuna é a Sandra, do mandato coletivo. Hoje, quem estará na tribuna é a Cleide, e não, ou amanhã é o Roberto. Então, se tivesse já havido esse processo da legalização do mandato coletivo, não é legalização porque não é ilegal, né? Sim. Mas uma regulamentação. Mas isso. Um regulamento. Melhor. Entrando dentro da legislação, bem tranquilamente, seria uma prática muito mais saudável para todo mundo. Não posso terminar de fechar esse bloco aqui sem que o Roberto Morauer a gente acaba conhecendo, mas que você apresentasse também os outros membros que fazem parte do mandato coletivo. Então, nós temos, nesse grupo que compõe esse mandato, nós temos a Cleide, que ela é servidora pública, certo. Ela é assistente social, e hoje ela está na direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Nós temos o Afonso Sávio, que é comerciário e é também sindicalista. Nós temos a Sandra Tofo, que é educadora, é feminista da Marcha Mundial das Mulheres, também já foi sindicalista, tem toda uma história de militância na cidade, né? A Maria Lucy é educadora também, é militante dos direitos humanos, e ela também é formadora de professores. Por muitos anos ela foi professora da pedagogia na universidade e hoje ela é aposentada. E a Geise também é assistente social e é do Conselho Estadual da Economia Solidária. A Geise é militante da Economia Solidária. Então nós temos, dentro desse mandato que a gente compõe, a gente tem alguns eixos básicos aí que erguem o que a gente defende, né? E dentre eles estão economia solidária, a diversidade e as políticas públicas. São os 3 mais, né? Tá certo. Vereador, eu vou pedir licença para você, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Roberto Morauer, que tem aí um mandato coletivo como bandeira e está aqui na Câmara de Vereadores. É 1 minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade, pontuar aí o trabalho realizado pelos nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, tivemos uma explicação muito bacana aqui do Roberto Morauer, que é vereador e ele faz parte do mandato coletivo. É a primeira experiência que a Câmara de Blumenau tem, e eles têm também, do mandato coletivo aqui na cidade de Blumenau. Roberto Morauer, ele é vereador, ele assumiu uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores no lugar do vereador Adriano Pereira, que está licenciado e hoje é deputado estadual e está aí nas cadeiras da Assembleia Legislativa, vai ficar por 2 meses lá, enquanto o Adriano Pereira fica na Assembleia Legislativa, Roberto Morauer e o mandato coletivo
trabalham aqui na cidade de Blumenau. Explicamos, Roberto, no primeiro bloco aí o que é o mandato coletivo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês já no mandato coletivo estão colocando em prática. Num dos primeiros movimentos do mandato coletivo aqui na Câmara de Blumenau foi justamente a apresentação de um pedido de moção, que essa moção seja encaminhada ao presidente da República, né, para sensibilizá-lo para a aprovação da Lei Paulo Gustavo. O que é essa lei e qual é essa ânsia de vocês do mandato coletivo? Então, a Lei Paulo Gustavo ela é mais uma lei federal que vem para dar conta de socorrer os produtores de cultura e arte, né? E quando a gente fala de produtor de cultura e arte, é importante lembrar assim, a produção cultural está mais no nosso dia a dia do que o que a gente pensa, né? A gente consome muito da produção cultural e às vezes não se dá conta que aquilo que eu estou aí, eu vou num cinema, eu vou num baile, eu vou num show qualquer, ou eu vou ali no barzinho que tem alguém tocando um violão lá e eu penso, é uma musiquinha de fundo. Não, eu estou com um artista fazendo algo. Sim. Né? Eu estou no semáforo, tem um malabarista, ele também é um artista. Então, a Lei Paulo Gustavo é mais uma lei de emergência cultural que vem tentar dar conta dos reflexos ainda da pandemia sobre esse setor, né? Uhum. O setor da cultura foi assim, teve um desgaste muito grande. Óbvio, todo o mundo foi abalado pela pandemia do Covid. No entanto, a área da cultura não conseguiu retomar ainda. Nós tivemos, de 2020 para 2022, a perda de quase 1 milhão de empregos, de cargos dentro da área da produção cultural. Uhum. Com a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu recuperar no Brasil em torno de 400 mil lugares de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras. Mas quando a gente fala isso, é importante lembrar também, quando eu disse a área da cultura está muito no nosso dia a dia, é importante lembrar que a produção cultural ela é responsável no Brasil por quase 3% do PIB. Olha o tamanho disso. A gente não tem noção, não é? Quase 3% do PIB é de responsabilidade do movimento de tudo que envolve o setor da cultura e da arte. É muita coisa. E aí, quando você diz assim, nós tivemos um abalo muito grande com a pandemia, desequilibrou muito, não é? Quando eu digo novamente, né, a gente consome, olha, durante a pandemia, vamos lembrar, o que a gente mais fez nas nossas horas de folga era tentar acessar alguma atividade virtual. E geralmente alguma atividade de entretenimento, ou algum filme, ou alguma série, ou vídeos no YouTube. Tudo isso exige uma produção, né? Então a gente consome muito e realmente o resultado é isso, é quase 3% do PIB brasileiro é de responsabilidade do setor cultural. Então a Lei Paulo Gustavo ela vem para tentar resgatar e tentar recolocar essas outras quase 600 mil pessoas em seus lugares novamente, trabalhando e produzindo. Nós temos aqui em Blumenau mesmo, uma grande parte dos produtores culturais não conseguiu reativar a sua vida. Então, e eu vou bem diretamente no meu exemplo, eu sou da área da cultura, né? A minha especialização é na área de atuação, de interpretação teatral. Estou nessa área há quase 30 anos. Então, para mim, nós estávamos... havia um espaço cultural aí na Velha, que a gente geria, né? O Detalhe Teatro. E lá aconteciam espetáculos, aconteciam cursos, a gente levava encontros para lá e outras atividades culturais. Tínhamos até parceria com o Sesc, que às vezes em alguns circuitos levava show para o Espaço Detalhe. Março de 2020, e nós existíamos como grupo há 20 anos. Em março de 2020 inicia a pandemia, em abril de 2020 nós fechamos as portas.
com o peso de ter que parar o trabalho totalmente. E a dor, né? Porque imagina 20 anos ali. São 20 né? anos. E até hoje a gente não retoma, não consegue. Todos os projetos que desenvolvimos, eles tiveram, óbvio, cortes, né, por conta da pandemia, e pela reclusão também das pessoas, a gente não pode nem continuar fazendo o básico. Então, dos profissionais desse coletivo, que era uma associação, uma das atrizes foi dar aula, o outro ator foi ser vendedor, o outro foi ser Uber. Eu fui fazer trabalhos diversos, né? Desde produzir coisas em casa para vender. Agora volto para a educação, sou também educador, né? Mas então foi o baque disso, de desvio de rota mesmo, de histórias, né? Então tem artistas e produtores que não conseguiram ainda retomar. Ainda não conseguiram. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela vem para dar mais um amparo, mais um respiro. Porque a Aldir Blanc conseguiu readequar muita coisa, né? Do desgaste. Acontece que ela foi aprovada, a Lei Paulo Gustavo foi aprovada no Senado, e no Congresso e no Senado, volta para o presidente e ele veta. Então, há o veto do presidente a essa lei, e que foi agora, dia 6 de abril. Vários comitês da Lei Paulo Gustavo estão sendo montados pelo Brasil e várias expressões, várias casas legislativas estão expressando, né? Inicialmente estava expressando ao governo o apoio à lei para que desse encaminhamento, mas houve o veto, e agora então as expressões vão para a Casa Legislativa, né? E essa moção que a gente está encaminhando agora, ela é justamente, estamos sensibilizando aqui o Legislativo de Blumenau, os vereadores e vereadoras, para que a Câmara Municipal de Blumenau encaminhe para o Senado e para o Congresso uma moção de apelo a que não acatem o veto dessa lei. Porque essa lei ela é extremamente importante. E não é importante para as pessoas que fazem apenas, é para as pessoas que consomem também. E para você ter ideia, nós iríamos trazer para Santa Catarina mais 60 milhões de reais com a Lei Paulo Gustavo. A Aldir Blanc trouxe 100 milhões de reais para Santa Catarina. Então, quando a gente traz dinheiro para o Estado, a gente traz economia para o Estado. Sim, gira para todo mundo. Né? Sim, isso é uma coisa bem óbvia. Né? Tá certo. Então, é nesse sentido que a gente está tentando encampar essa moção, que é de apelo a deputados e senadores. O mandato também apresentou um pedido até à Prefeitura, que é o Executivo, com relação agora a essa endemia que a gente está vivendo aí da dengue, né? O mandato está preocupado aí com os trabalhadores, linha de frente nessa endemia. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais um requerimento que foi encaminhado ao Executivo. Que o Executivo considere que os trabalhadores que estão lá na ponta, não é, agora com essa endemia da dengue, e só os agentes de saúde, as agentes de saúde que vão lá na nossa casa e mexem na água e muitas vezes tem contato direto com o mosquito, né? Inclusive, Marcos, a gente já tem casos de servidora com dengue, servidora dessa área com dengue, por conta do trabalho que faz. Então, é um trabalho de risco, nesse momento, Então, o que a gente está sugerindo ao Executivo é que tenha consideração de que é um trabalho de risco e que esses servidores e servidoras tenham adicional de periculosidade no seu ganho. Né? Que tenham adicional de periculosidade. Que considere isso e que tente... Pelo menos nessa hora, nesse momento difícil que a gente Pelo está menos nesse momento da endemia. Tá certo. Porque adoecendo você vai ter problema. Com certeza. E financeiro também. Tá certo. Roberto, foi um prazer tê-lo aqui no programa Fala Vereador, foi um prazer conhecê-lo, né? Conhecer não só você, mas as pessoas que fazem parte também do mandato, e a TV Legislativa está sempre à disposição do seu trabalho aqui no Parlamento. Que bom, a gente que agradece. Nós do Mandato Coletivo estamos bem, nos sentimos muito bem chegando nessa casa, fomos muito bem acolhidos em todas as instâncias aqui, e agradecemos aqui a TVL por esse espaço também para podermos falar desse modo. Tá certo. Sucesso na caminhada. Roberto Morauer,
Ele é vereador e faz parte de um mandato coletivo, faz parte de um grupo de 6 pessoas que hoje ocupam uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores. O programa Fala Vereador fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.